Olá, internautas do Jornal dos Concursos, seja bem-vindo a esse módulo de aula. Eu sou o seu professor Rodney Dancas, tenho meus endereços eletrônicos, professoridancas.com.br, tem um sitezinho bem simples, meu Facebook está aí, facebook.com/professoridancas, e tem um Twitter lá, que você sabe conseguir, né? Só colocar o sinalzinho lá de arroba, ou então twitter.com/profdancas. Se quiser me seguir, quiser curtir, compartilhar, nós estamos aí. Bem, o que a gente trouxe para vocês hoje, né? Vamos falar um pouquinho de Excel, sobre as funções super importantes, sempre cobradas em provas de concurso público. E qualquer prova de concurso público, pode ser a Banca Vunest, pode ser a Carlos Chagas, pode ser o CESP, pode ser Sesgran-Rio, pode ser FUNRIO, pode ser todas essas boas bancas examinadoras aí de concursos públicos que promovem, organizam e aplicam as provas de concurso. Então eu chamo sua atenção para entender bem como funciona as funções do Excel, em especial a função soma, que é a que nós vamos tratar nesse módulo de aula, nessa aula de hoje. Pois bem, o que a gente tem que saber das funções? O que nós precisamos saber? O que são funções no Excel? O que a gente tem que entender de função no Excel? Funções são as fórmulas pré-definidas pelo aplicativo que efetuam, em regra, os cálculos, usando os valores específicos das células selecionadas, que nós chamamos, ou que as provas colocam como argumentos. Então, o que são argumentos? São células selecionadas, em uma determinada ordem ou em sua estrutura. O que a gente tem que entender? Que as funções podem ser usadas para executar cálculos simples e também cálculos complexos. Então, o Excel, sendo um aplicativo de utilização de planilhas e cálculo, nós podemos usar tanto os cálculos mais simplesinhos como os cálculos bem complexos. Essa é a grande vantagem, ou essa é a grande jogada aí dessas planilhas de cálculo. Tanto para uso pessoal quanto para uso profissional, esse aplicativo é simplesmente excelente. Pois bem, o que a gente vai trazer aí da função soma, né? A gente vai trazer aqui algumas estruturas, né? Então, a estrutura da função soma. O que faz a função soma? A função soma, o nome já sugestiona, ela vai somar, adicionar os argumentos, vai somar as células selecionadas. Antes de falar dessa função, e repare, sempre cobrada em provas de concurso. A gente tem que conhecer as estruturas, né? A estrutura de cada uma dessas funções. O que a gente encontra numa função, né? Então a gente, olha só, eu vou chamar sua atenção. A função sempre deve começar com o sinal de igual. Estou dando um destaque aqui. A função, ela sempre vai ter um nome. A função sempre vai ter um seu argumento. Então olha só, argumento, nome e o sinal de igual. Essa é a estrutura básica da função. Então, a estrutura de uma função começa sempre com o sinal de igual. Isso está no manual da Microsoft, tá? Não é o que o professor está falando, não. A gente também tem que ler um pouquinho da doutrina da Microsoft. Já que a gente está falando do Excel, a gente pega o manualzinho e a gente lê. Por quê? Porque isso pode ser cobrado na sua prova, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouquinho de base teórica. Seguido de seu nome, um parêntese de abertura, os argumentos. Então, argumentos aqui, a gente vai dar um destaque, são as células selecionadas, ok? São as células selecionadas. Então, a gente tem o argumento da função com separadores, e aqui a gente tem um separador que são os dois pontos, né? Então, dois pontos a gente vai ler até, e você pode encontrar também ponto e vírgula, aí a gente vai ler e. Então, aqui nós temos os separadores e um parêntese de fechamento. Então, essas são as estruturas principais. Pois bem, vamos trazer aqui um exemplo da função soma. O que faz a função soma? Então, vai executar, né, o somatório das células selecionadas. Chama atenção, selecionada. Chama sua atenção, células selecionadas pode aparecer como argumento da função, ok? Legal, legal. Pois bem, então a gente deu um destaque aqui
por um recorte, nós recortamos uma planilha, nós temos uma tabelinha bem simples, uma planilha de coluna A, com a coluna B, coluna C, e com as linhas 1, 2 e 3. Então nós temos aí 9 valores, né? 3 colunas e 3 linhas, nós temos 9 valores de células. Então a gente tem a célula A1, a célula B1, a célula C1, até a célula C3. Então se a gente reparar, se nós nos depararmos com uma função, com a função soma, numa prova de concurso, o que a gente vai ter que observar? Eu dei um exemplo aqui. Igual soma A1, 2 pontos, A3. A gente vai ter que fazer o somatório disso daí. Então vamos observar. Eu tenho lá o sinalzinho de igual, já identifiquei o sinalzinho de igual, legal, o nome da função e aqui está o argumento. Então eu vou ter que somar. Repare aqui, ó, repare que interessante, tenho lá o separador, 2 pontos. Então eu vou fazer uma flechinha, vou escrever até. Então eu vou somar, preste atenção, vou somar de A1, porque está aqui, até A3. Então olha só, de A1, eu estou selecionando a célula A1, aqui é a célula A1, ó, coluna A, linha 1, célula A1. De A1 até A3, cadê o A3? A3 está aqui, até A3, eu vou somar o quê? De A1 até A3. Então, vou somar 2 mais 1 mais menos 2, não é isso? Então, esse somatório, eu pego esse 2 aqui e cancelo com esse menos 2. Então, isso aqui dá 1. Tá certo? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz, não é assim que o Excel faz. Vamos ver como isso pode ser abordado, de que forma isso cai numa prova de concurso público. Então, agora a gente tem um exemplo de prova. Como que o examinador vai colocar um questionamento desse na sua prova? Então, ele coloca assim, ele coloca uma planilha, faz um recorte e pergunta assim, considere a planilha ao lado do Excel em sua instalação padrão. Normalmente esse texto é o que ocorre nas provas de concurso público. Observar a planilha e falar que a instalação não houve modificação, que é uma instalação default, que é uma instalação padrão. Aí ele pergunta qual o valor encontrado na célula B1 caso seja digitada a função soma A1, 2 pontos, A3. Uma coisa interessante é que aqui apareceu a célula D1. Mas onde está essa célula D1? Ela é importante? Ela não é tão importante para a execução dessa operação ou desse cálculo ou dessa função, dos cálculos da função soma. Por quê? Porque ele apenas está digitando que aqui, ó, vamos supor que aqui seja a célula D1. Então ele está falando que nessa célula você digitou o quê? A função soma A1 mais A3, né? Soma A1, 2 pontos, A3. Bem, como que a gente faz isso aqui na prova? Eu faria assim, ó, eu pegaria essa função e escreveria assim, ó, no cantinho lá do rascunho, igual soma A1, 2 pontos, A3. Ia trabalhar a questão. Encontrei 2 pontos na prova, eu dou um destaque, eu não posso errar. Eu escrevo até, então vou somar, porque eu sei que a função soma, ela faz o somatório, eu vou somar de A1 até A3. A3, ó, eu fiz a leitura. A1 está aqui, né? A1 está aqui. Vou até A3 que está aqui, não tá? Então, faço o somatório de A1 até A3. Tem que passar por A2. Então, eu tenho A1, A2 e A3. Então, vou somar 2 mais 1 mais menos 2, ok? Aqui eu somo 2 com dá 3, 3 menos 2, isso aqui costuma dar 1. Legal, então em D1 eu vou encontrar o valor 1. Agora a gente vai lá para as alternativas. Então tem lá 0, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 2, 4 e 5. Qual que é a alternativa correta? É a letra B. Letra B, ok? Então só toma cuidado que aqui tem uma pegadinha enorme. Que a gente vai falando, você talvez não perceba as pegadinhas. E também faz parte aqui, nossa, né, o professor Rodney Dancas, aqui do Jornal dos Concursos, trazer alguns detalhezinhos de prova. Então, onde que está uma pegadinha? Olha só, separadores. A gente tem 2 pontos e a gente lê até. E tem o separador ponto e vírgula, a gente lê e. Então, toma cuidado. Se por acaso o examinador tivesse dado, né, tivesse colocado para vocês, né, a seguinte função igual soma,
olha só, A1 e em vez de utilizar dois pontos, tivesse colocado ponto e vírgula e depois A3, o resultado seria diferente. Então você deve reparar muito nesses separadores. Então quando você encontrar ponto e vírgula, você vai dar um destaque e vai escrever E. Aí você vai somar A1 e A3. Ok? Então quando eu faço esse somatório, ó, A1, ó, vou dar um destaque aqui, ó, presta atenção. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Agora eu vou somar A1 e A3. A1 e A3. Preciso do A2, então A1 e A3. Então eu vou somar 2 mais menos 2. Então 2 mais menos 2 costuma dar 0. E era a letrinha A. Tá vendo a pegadinha aqui? Então, cuidado. Quando fizer a leitura da função soma, preste atenção. 2 pontos, eu leio até. Aí eu vou de A1, A2 até A3. Se tiver só ponto e vírgula, aí E. Então, A1 e A3. Ok? Então, toma cuidado com essas pegadinhas em provas. Se você gostou, a gente convida para assistir outros vídeos aqui de informática, aqui no Jornal dos Concursos. Espero que você tenha entendido bem. Não entendeu? Assista de novo, não tem problema nenhum. Passe e-mail, entra no meu Facebook, acessa meu site, passa o e-mail aqui para o Jornal dos Concursos. A gente vai fazer de tudo para você compreender a função soma. Ok? Tá aí uma dica aí, se quiser saber um pouquinho mais sobre informática, tá aí um livrinho bom aí, uma bibliografia que eu indico, Informática para Concurso, Editora Método, Rodney Dancas, eu que escrevi esse livrinho especificamente para concursos públicos, ok? Espero que você tenha gostado, espero encontrá-la na próxima aula. Forte abraço, bons estudos, conte comigo, conte com o Jornal dos Concursos, até mais.